Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe César, estamos aqui mais uma vez na Casa Colombo, esse espaço maravilhoso para a gente bater um papo. E hoje eu estou aqui com o rei do marketing, eu chamo assim, né? Eduardo Andrade, 40 anos, nascido e criado na Maiara, Santos Reis, né? Eterna querida Maiara. Para os íntimos, casado com Natália Andrade, pai de 3 filhos, diretor e fundador da Ego e também da Grafsil. Um entusiasta da inovação e de entregar sempre a diferença. Nós vamos falar um pouco desse. O negócio dele não é uniforme, né? Vive e ama intensamente o que faz. Essa última frase aqui, nós vamos, mais pra frente, nós vamos falar dela. Bom, Eduardo, se apresenta para o pessoal, mas antes, quem é você? Na essência. Primeiro, agradecer vocês pelo convite, Felipe. É sempre um prazer poder compartilhar um pouco da nossa vivência, né, nesses 24 anos aí de história. Tem muita coisa legal, tem muito aprendizado e a história pode até influenciar outras pessoas a começar ali do zero e desbravar esse Brasilzão e até outros países aí. Felipe, eu sou nascido e criado ali na Maiara, Santos Reis, né, aqui em Montes Claros, no norte de Minas, e eu comecei no fundão de quintal na casa dos meus pais ali, tenho 40 anos. Sou casado com Natália, tenho os nossos 3 filhos, 14 anos Otávio Augusto, 10 anos Guilherme e o Caetano de 4 anos. E a gente começou ali, Felipe, no fundão de quintal mesmo, sabe? Eu comecei no ano 2000 e de lá pra cá eu conheci Natália em 2003, sempre ali trabalhando juntos. Ela trabalhava até na Palimontes quando a gente começou a namorar e de lá pra cá ela trabalha final de semana ou à noite comigo, às vezes a gente o shopping ou para farrear, a gente estava ali trabalhando, 5 anos, começamos com 5 mesmo, fundo de quintal, no fundo da casa dos meus pais, tinha até um chiqueiro ali, no fundão ali, a gente silcava do lado, a gente tinha um vizinho lá que tinha uma água, que ele soltava essa água, de vez em quando a gente estava silcando com água dando a canela, uma fiação 220 volts passando em cima e água, o perigo de morte é sempre. E assim, a história nossa tem muitas vivências assim, de altos e baixos, sabe? E a gente vai falar um pouco disso aqui hoje, é importante. E graças a Deus, Felipe, a constância, a disciplina e o querer chegar a fazer diferente nos trouxe até onde a gente está hoje. Não que a gente está, né, ali tranquilo, mas a gente tem que sempre estar em busca de inovação e de melhora. E inclusive a gente está agora já lançando o projeto Franquia, que já é o projeto de expansão mais ousado do que a gente sempre teve. E nasce essa possibilidade das pessoas também entrarem pro que está dando certo há mais de 24 anos. É bacana demais. E eu acho interessante você falar da época do chiqueiro, né? E eu gosto de trazer esse paralelo, a mente do Eduardo hoje com a mente do Eduardo lá do chiqueiro. Exatamente. Né? Tem algum pensamento que foi quebrado naquela época, no sentido assim, é óbvio que a sua mentalidade naquela época não é a mesma de hoje, né? Mas o que você olha para trás e pensa assim, cara, como mudou o que eu pensava sobre onde eu conseguia chegar, os meus limites, os meus desafios, né? Como que isso mudou para você? Felipe, é interessante porque eu sou uma pessoa que eu dou muito valor de onde eu saí, de como eu comecei, sabe? E às vezes as pessoas podem até achar isso de uma forma pejorativa, mas não. Galera, se eu comecei ali do lado, silcando do lado do chiqueiro, no fundo de casa dos meus pais, uma coisa que eu tenho sempre comigo é fazer diferente. Felipe, esse mercado nosso de uniforme personalizado, sempre as pessoas entendem que é normal atrasar, que é normal não cumprir um negociado com o cliente, que ali, às vezes o cara é amigo. Ah, não, vai lá que fulano é gente boa. Eu já escutei isso muito. Não. Nós sempre tivemos uma cultura de entregar o que a gente prometeu, de entregar o que foi negociado ali. E isso virou uma cultura muito sólida da Ego. Eu quero fazer uma pausa de uma experiência pessoal. Eu te procurei, né, pedindo uniformes, a gente estava com um pouco de urgência, eu estava organizando um torneio de vôlei, e assim, faltava mais de 30 dias, mas eu sei que até o período do pessoal decidir e tudo, não ia dar tempo. Exato. E você já tinha me falado antes, que se você precisar com até 4 dias, a Ego te fornece. Eu, cara, o pessoal tudo indicando e tal, eu falei, não, eu vou no meu conhecido. E um dia antes, eu estava com os uniformes na mão, a bandeira, o pessoal... Tipo assim, ficou surpreendido com a velocidade, a qualidade e a bandeira, que eu não falei, né? Você já tinha me falado, mas o pessoal não sabia que ia ter uma bandeira ali, que é o
entregar mais, né? Entregar o além que você faz. É um brinde muito interessante. E, assim, experiência pessoal, eu gostei demais e eu faço marketing, né? Agora, a indicação é muito Que legal. Isso é muito bom. Eu nem tinha Comprava lá do nem nada, né? Que legal. Obrigado mesmo, Felipe. E olha só, a gente tinha falado ali atrás 4 dias, né? É, Hoje a gente já tem produto que atende 24 a 48 horas. é isso. E assim, desses 24 a 48 horas, a gente já está fazendo ele em 2, 3 horas, Felipe. Tem um cliente agora mesmo que entrou em contato lá e quase não fecha o pedido porque desconfiou. Aí a gente manda alguns vídeos de clientes, algumas posts que a gente fez de prova social e ele comprou. Hoje eu devo gravar um vídeo falando o nome dele e a cidade dele. Ele não acredita que vai ficar por 24, 48 horas porque o mercado é costumeiro atrasar. E acha isso normal. Porque eu sempre bato na tecla. Não é normal. Você tinha a data do jogo de vôlei. Você tem um cronograma ali, tem que respeitar aquilo. E outra coisa, Felipe, não é justo você comprar por um produto ou um serviço e ficar com a mente ligada naquilo. Vai ficar pronto, não vai ficar pronto? Será se vai entregar? Você chega no seu evento todo desgastado. Então não é justo isso. Então dessa forma, ali nos fundos de quintal, do lado do chiqueiro onde a gente começou, sempre teve essa postura. O cliente pediu dessa forma, vamos entregar dessa forma. Caso surja algo imprevisto ali, algum problema antes, a gente sempre teve esse padrão. Liga para o cliente antes, fala, seu cliente, aconteceu esse detalhe aqui no seu uniforme, pode trocar dessa forma, vai ficar mais legal para você. O cliente se sente surpreendido, você parou, se preocupou com algo melhor para ele e você abordou ele antes da data. E às vezes o pessoal chega para pegar, não está pronto porque aconteceu algo imprevisto, você não anunciou isso para ele. E é interessante porque eu já tive a oportunidade de presenciar como visitante e como cliente, né? Estando lá, você me mostrando todo o seu padrão de processo, coisas assim bem interessantes. E como cliente, no deadline lá, na metade você recebe um vídeo mostrando como que está seu produto, a impressão sendo feita. Isso é meio automático, né? Você não precisa mais ter dor de cabeça para isso chegar até o cliente. Só que tá de forma processo. E é processo, interessante. E aí eu queria assim, de novo, na cabeça do Eduardo, hoje eu quero sair daqui entendendo mesmo um pouco mais de como que funciona a sua mente, cara. Não tem segredo não. Bora lá. Porque é algo assim, realmente é exemplo, sabe? É questão de processos, de padrões operacionais, coisas que eu particularmente tento muitas vezes implantar em vários clientes, com muita resistência, não acessa lá na frente, e você já faz isso de forma natural, né? É muito interessante. Então assim, como que funciona a sua mente? Como que surgiu essa necessidade? Cara, eu preciso fazer diferente, eu preciso padronizar um negócio que não existe tanta padronização, né, culturalmente falando, mas você chegou, não, vamos fazer diferente, eu quero eficiência. Meu negócio não é uniforme, é eficiência. A experiência do cliente. E como que a sua mente chegou nesse ponto, assim? Quando foi que você teve essa virada de chave e falou, eu preciso fazer diferente? Felipe, é muito importante, alguns pontos, sabe? A gente vai falar muito do nosso negócio, porque tem cases bem legais que o pessoal vai entender que funciona muito bem e isso pode gerar ideias para outros negócios também. E sempre lembrando, galera, não é algo assim para colocar o nosso negócio como a última bolacha do pacote. Eu sempre brinco com isso em rede social. É para inspirar as pessoas, Felipe, que dá para ser diferente, sabe? As pessoas às vezes consolidam que aquele uniforme tem que ser sempre do mesmo jeito. Não. A forma de pensar nossa sempre foi espelhada em outras coisas. A gente não pega exemplos do mercado do vestuário. A gente olha, por exemplo, Red Bull. A gente pega Nike, Adidas, está no vestuário, mas está em outro formato de negócio. A gente pega ali Ferrari. Felipe, quando a gente fala de 4 dias, que hoje está 24, 48 horas, a gente tira insights de pit stop de Fórmula 1, irmão. Eu reassisto vídeos de pit stop. Pit stop há décadas atrás era 1 minuto, 2 minutos. Hoje são milésimos de segundos. Os caras investem milhões para tirar 1 milésimo. E a gente faz isso muito. A gente derruba a parede, investe em máquina, paga para implementar algum software para não precisar mudar de tela. Então a gente faz isso o tempo todo no nosso negócio. E aí vem o que você falou, a dificuldade das pessoas entenderem o benefício disso. Diminuir 2 passos de uma etapa de produção onde você opera ela centenas de vezes no dia, no final do mês você deixou de percorrer quilômetros. E aquilo em tempo, dinheiro. Então aquilo a médio prazo, a curto prazo esquece, você não vai ver resultado. Mas a médio e longo, sim. E às vezes as pessoas que estão ali
Na produção, por exemplo, você vai implementar aquilo, a resistência extrema. Há casos de pessoas terem que ser desligadas da empresa porque não deixa aquilo ir para frente, porque é só uniforme. Engraçado, nós fazemos o planejamento nosso anual, entrega isso no final do ano para a galera, né? E essa questão de cultura, né, de região, na pauta da entrega disso, eu ia pôr fogo numa camisa. Tem um vídeo disso. Só que isso impactar as pessoas, né? Às vezes choca. E aí a vasilha que eu ia pôr fogo, eu só peguei um papel e entreguei para cada um e pedi assim, o que vocês entendem de uniforme aí? Eles escreveram que eu coloquei fogo no papel. Se eu pôr fogo no uniforme, talvez ia chocar muito, né? E não era essa a ideia. Então ali estava acabando o que a gente produz. A gente não está ligado ao uniforme, a gente está ligado à experiência. Quando você compra na Ego, a gente mania os clientes com as nossas etapas. Então, quando você está ali em casa almoçando, tomando um café, você recebe um vídeo do seu uniforme sendo estampado, cortado, bordado. Eu Felipe, várias coisas que você presenciou há pouco tempo e já tem coisas a mais em andamento. Inclusive, está para ser lançado, eu vou dar um spoiler aqui. O cliente vai receber em tempo real, em 24 horas, mensagens de WhatsApp, de acordo com o pedido mudar de etapa de produção. Isso, o próprio software nosso vai disparar isso. Seu pedido saiu do corte foi para a estamparia, seu pedido saiu da estamparia foi para o bordado. Cara, assim, a gente que trabalha com gestão, a gente pensa, isso é algo simples, né? E é simples mesmo, Felipe. Mas a gente pensa que está do lado de cá, pensa que não vai ter tanto impacto lá. O cliente só vai estar ganhando uma confiança, não, mas eu fazer questão de mandar no grupo, né? E assim, e até no grupo dos concorrentes. Dos concorrentes no torneio. E assim, eles tinham o uniforme deles, só que ficavam chocados com o vídeo da abordagem, o vídeo da impressão, a peça saindo ali da impressora, né? Eles ficavam chocados, assim, e era engraçado ver a reação deles, e tipo assim, eu falei, né? Eu falei que ia ser assim. E aí ver eles dando feedback e tudo mais, é bem interessante. Agora, eu falei que você era o rei do marketing. Só dar um ponto importante isso aí. Pode falar, ué. Felipe, as pessoas às vezes acham que é só um vídeo, sabe? A pessoa às vezes faz um bolo em casa. As pessoas fazem um lanche. Eu falo isso muito com minha esposa em casa. Uma lanchonete perde muito. Postar aquele lanche, a hora que ele sai da chapa, posta no stories. Só que você fala do making off, né? Cara, existe um negócio massa demais que é o tal do criar o desejo, Felipe. Tudo que você falou aí tem um propósito violento nosso. Criar o desejo. Quando a gente faz um desafio nosso lá, a gente tira insights da Red Bull, por exemplo. Red Bull antigamente tomava ali, tinha aquele desenho que tomava o Red Bull e dá asas, né? Hoje os caras pulam o avião sem paraquedas. Então eles mostram o que a experiência do Red Bull causa. Eles não mostram mais tomando o Red Bull, por exemplo. O nosso desafio mesmo é Go lá, é para isso. Mostra o que a pessoa sente ao vestir o nosso uniforme. Quando a gente faz um vídeo e manda para você manda no grupo, a gente atinge duas situações importantes que é projetada isso aí. Até a bandeira nossa, Felipe, é pensada nisso. O tamanho dela, o formato dela é para criar o desejo da pessoa tirar a foto e postar. Indiretamente é um marketing violento para a gente. Com certeza. A posição da marca, o tamanho da letra, tudo. Então, criar um desejo é o nosso propósito maior. Então, quando você manda num grupo de WhatsApp de outros times, e os uniformes dos caras nem sabem se vai ficar pronto, os caras falam, pô, velho, eu quero isso para mim. E é isso que é o nosso intuito. Uma sensação de arrependimento de não fazer parte desse movimento, né? E sabe a causa, a longo prazo disso que a gente está começando a sentir dos vídeos? Os patrocinadores estão percebendo que eles ganham algo a mais, que eles pagam para ir nos uniformes. Só que está nos grupos de WhatsApp, está nos stories, está nos status, está até no feed de algumas páginas. Então, a hora que ele vê isso indiretamente proporcionado pela Ego, ele fala, eu quero fazer os meus próximos lá. E a gente já tem essa procura por causa disso, faz na Ego. Ainda tem entre 60 das coisas. Isso que eu falei, assim, é uma brincadeira, o rei do marketing, né? Mas tudo tem um propósito. Desde o início, eu vou ser sincero, quando eu cheguei lá, a gente conversar e tal, muito tempo atrás, né? E você falou assim, meu negócio não é uniforme. Cara, por quê? O que é isso, né? Assim, uma empresa de uniforme. E aí eu entendi primeiro na parte da gestão, né? O diferencial eu enxerguei na gestão, mas a segunda parte foi no marketing. E de vez em quando eu treino, nós vamos voltar lá para me chutar aquela bola, eu vou acertar. Me desafia não rolar nós dois, além de casco de coca. Beleza. Então, sabe o que é legal disso, Lipe?
onde que foi que eu me acendi para isso, me atentei para isso? Há uns anos atrás, a gente fazia o marketing comum. É até uma dificuldade, a gente estava falando ali de mão de obra. Agora mesmo a gente está com novato no marketing. Eu brinco muito. Para trabalhar no marketing da Ego, o cara tem que ser piruleibe da vida mesmo, tem que ser perturbado, tem que tomar gardenal mesmo. Se o cara for certinho da cabeça, ele não trabalha no marketing da Ego, não. Não serve. Não serve, não. Diploma, ok. Cursos, ok. Mas o cara tem que ser faltando os parafusos. Então, deixa os parafusos lá no armário antes de trabalhar. Ontem mesmo eu estava conversando com o Christian, que chegou lá há poucos dias. É comum as pessoas chegarem, nós temos o conteúdo lá, o problema nosso é a quantidade de conteúdo próprio. Então, o desafio proporciona para nós muito conteúdo. Perfeito. E às vezes a gente precisa saber usar aquilo. Então, o pessoal que chega novato, pega aquele conteúdo maravilhoso nosso e põe uma música. E ali tem minha fala, tem a fala do narrador, tem a energia da pessoa que errou, que resenhou, que acertou. Eu falei, cara, tá aqui coisa mais rica do que essa fala natural. Se você trouxer 1000 modelos aqui, pagos, eles não conseguem fazer o que esse pessoal faz aqui natural, eles nem percebem as câmeras, que é uma dificuldade. O pessoal do futebol amador e vazando, na hora que você levanta uma câmera para eles trava, eles fazem igual Chaves ali, trava, acabou. E não consegue. E no desafio que rola a bola, meu irmão, eles esquecem de tudo. E aí o pau quebra. E aí, a hora que vai editar, não pode colocar música. A atmosfera ali, né? Em energia. E a gente compactou isso e está entregando uma sala nova de experiência para os clientes agora. A hora que ele buscar o pedido, ele vai chutar buscando o pedido. E aí, nós fizemos um local bem acústico, e aí nós vamos gravar isso com o microfone ao vivo. Vai ser um negócio fantástico. Mais experiência para os clientes aí. Não, beleza. Mas antes, só para mim finalizar. Eu viajo com minha família, Belo Horizonte. Nós somos atleticanos lá em casa, todos nós sim. Uhum. E aí, a gente passando na frente da sede do Galo, Felipe, nem tempo atrás, um prestador de serviço nosso de Belo Horizonte falou pra gente cedo, tal marca de Belo Horizonte, da região de Belo Horizonte, tem menos estrutura que você e está em tal lugares que você não está. Falei, por quê? Eduardo, é marketing, eles fazem marketing. Felipe, isso há uns 12 anos atrás. Aí, esse dia no Belo Horizonte, nós passamos de frente à sede do Galo, os troféus do Galo lá, e eu vi uma camisa de um time de rugby do Galo. E tinha a marca dessa empresa. Eu virei para minha esposa na hora e falei, a partir de agora nós vamos estar lá. E aí foi quando eu busquei Gilberto Silva, pentacampeão, já fiz reuniões com o Rivaldo, com o Cafu, não conseguimos fechar, mas evoluímos com o Gilberto Silva. E hoje a gente está com o Everton Guimarães, da Band. Estamos com 4 programas de TV e o Everton Guimarães é contratado à parte para uso mais dele, um cara sensacional. E às vezes as pessoas até nos questionam, Eduardo, especialistas, alguns falam assim, Eduardo, mas você faz um marketing que não é para a realidade do seu negócio. Eu sei. Eu estou queimando isso porque eu sei. A aceleração disso, o poder de marca, o ambiente que a gente quer chegar, a gente precisa fazer isso agora. E ali, Felipe, quando eu vi essa cena lá, eu vi a chave. Falei, gente, nós vamos mudar toda a forma nossa de ver as coisas e fazer as coisas. E aí nasce desafio, nasce e-book, nasce agora essa sala, a gente faz eventos na rua, e até a franquia nossa vai ter isso. O pessoal vai ter um golzinho para levar nas escolas, vai ter a bola do desafio, então a energia nossa vai estar compartilhada para todo lugar. Não, bacana demais. E tudo tem propósito. Muito legal. Assim, para a gente tornar um pouco mais, trazer o objetivo do programa, a gente trabalha aqui para falar de comunicação e venda. E tudo isso que você falou para mim até agora, cara, não tem segredo, é o que a gente falou no início, né? A simplicidade é tão interessante. Fazer o básico. Não tem segredo, né? Comunicação e venda. E Felipe, tem que errar. Você tem que fazer o simples, é o arroz e feijão mesmo, basicão, tirar o carro da garagem. É uma frase muito importante, antes feito que bem feito. Tem gente que fica planejando, replaneja, desenha, não executa. Galera, tem que errar. Errar muito para você pegar aquilo que acertou e ampliar. Toda vez que você for fazer algo, Felipe, você já pode ter certeza que vai dar errado. E aí, cara, pegar o que deu certo e ampliar. Não tem segredo, é o simples, fazer sempre o simples. A lógica da escala é essa, né? Você testa pequeno, pega tudo que deu certo, o que deu errado você leva para correção e transforma já mesmo. Funciona o que deu certo, né? Essa é a lógica da escala. E a gente vê isso sendo muito bem feito, né? Agora, Eduardo, a gente já está chegando aqui no final da primeira parte, né? Eu falei, a gente dividiu em 2 partes. A primeira a gente foi bem prático, mas ainda na Ego, eu sei que você já planejou isso muito para frente. O que a gente pode tirar? O que você pode falar assim para quem está em casa, para quem não consegue se enxergar lá na frente? Você já falou lá do Galo, você se enxergou lá na frente na hora que você viu um patrocínio numa camisa de rugby, no uniforme.
O que você tira, assim, que seria uma virada de chave para essas pessoas que não conseguem visualizar além de 1 metro na frente, ou daqui 1 ano, 2, além da parte de continuar errando, não é? Tem algo que mudou sua vida? Tem. Um curso que eu fiz no Sebrae, Felipe, o Fator Empretec, mudou muito a minha mente. Teve um momento lá que eles pediram para as pessoas ligar, né, para as pessoas que inspiram. E eu fiquei na sala. E aí ele falou, mas você precisa comunicar com alguém. Eu falei, cara, não dá. Ele disse, mas por quê? Eu falei, porque as pessoas que eu me inspiro estão mortas. Não que eu seja, né, meio que alienígena nas coisas, não. Mas é que eu me inspiro em Steve Jobs, Walt Disney, esses caras. Aí eu falei assim, mas como é que você fala? A hora que eu precisar acessar, eu vou lá no YouTube e puxo alguma coisa. Então, assisto filmes, leio sobre esses caras. Então, vem daí, onde esses caras começaram. E o Felipe, era uma pergunta que eu sempre fazia para mim. Se esses caras começaram da lata de lixo, igual tem um filme do Walt Disney ali, o pai dele não acreditava nele. Se o Steve Jobs também com uma história parecida, conseguiu chegar onde chegou, o Felipe, eu penso grande. Não que eu queira ser o Walt Disney dos uniformes, o Steve Jobs dos uniformes, mas trabalha para chegar o mais longe possível, não ser a maior, mas ser a melhor experiência sempre. Quando a gente fala assim desses caras que saíram de onde chegou e saíram de onde saíram e chegaram onde chegaram, por que eu não consigo? E Felipe, o básico, quando Steve Jobs faz a apresentação do telefone tirando as teclas, quantos deram pedrada naquele cara? Quando o Walt Disney falou, não é um circo, sim, desbancou a nota, cara. A nota ficou para trás, foi atropelada. Eles roubaram do muito. Só que fazer o diferente, agora mesmo com o Bora Pro Jogo, nós ouvimos dezenas de clientes e entendemos quais eram os 3 principais problemas. Preço, ficar pronto rápido e montagem de arte. A gente desenvolveu tecnologias, integrou tecnologias do mercado com as nossas tecnologias, criou processos, treinou a galera e fomos para cima. Bora literalmente, criamos o nome, patenteamos o nome e lançamos. Olha para você ver que número interessante. Era para a gente estar empatando o Bora Pro Jogo personalizado com o personalizado convencional, esse comum de mercado, no final do ano. 12 meses de lançamento. A gente está indo para o 5º mês, já empatou, Felipe. Pela praticidade. A Apple, o iPhone não entrega praticidade. A praticidade do Bora Pro Jogo está fazendo ele alavancar de uma forma muito intensa. Então está no básico. Nós não inventamos a roda. Nós só pegamos o que já existe e recriamos o negócio. Então o cliente espera aquilo. Só que nem sempre ele consegue visualizar aquilo. E aí você cria, lança e mostra para ele o que é importante para ele. O que é importante para ele? Pagar barato, ficar pronto muito rápido e com qualidade extrema. Para isso a gente teve que fazer uma revolução pesada, viu? Trocamos máquina, trocamos fornecedor, tecnologias, muita coisa. E teste, muito teste. Galera, não invista. Teste muito, pergunte seus clientes é o melhor consultor seu. Ele vai falar que você não tiver que mexer. A gente vai encerrar agora a primeira parte, né? Muita história, muita vivência. Vai ficar o dia todo. Se deixar, a gente tem que ter parte 2, 3, caramba. Todo mundo é assim que eu trago aqui, é muito interessante. Se deixar, ficou ouvindo a história de inteiro. E eu gosto de falar. Muito bom. Mas nós vamos ficando por aqui com a primeira parte, né? Tomar mais um cafezinho. Bora. E na segunda parte, eu quero ouvir mais do Eduardo agora. Você falou lá do chiqueiro, eu quero voltar lá. Lá no fundão de quintal. Você falou da pessoa que está começando agora e tudo, para ela não desistir e tudo mais. Como é que o Eduardo não desistiu? Mesmo passando tudo que ele passou. Meu irmão, mas tem situação que eu vou falar um negócio. Pronto. Felipe. Agora a gente vai fazer um break, né? Rodar o patrocínio. Bora. Preciso dos meus patrocinadores, meus parceiros. E a gente já volta com essa parte aí. Tem muita história legal. Beleza. Estamos de volta agora com a segunda parte. Toma mais um pouco de café, um pouco de água. E agora, Eduardo, eu quero voltar lá nas suas raízes, né? Você falou quem está começando agora para não desistir e tudo mais. Eu queria entender como que foi esse início para você, as dificuldades e como que você não desistiu, como que você chegou até aqui. Aí que você mesmo, a gente estava conversando aqui, você falou, a maioria desiste no meio do caminho. E eu brinco que essa dificuldade inicial, ela só muda de endereço, mas ela é bem parecida para todos, né? Uns mais, outros menos, mas a ideia é a mesma. Felipe, uma coisa que é importante nessas dificuldades é o aprendizado, sabe?
às vezes as pessoas identificam um problema, uma dificuldade de um negócio ali e meio que balançam. Cara, se você souber tirar aprendizado de tudo, eu falo muito com os meus líderes lá. Entenda como um investimento. Você vai errar muito. Se você entender como uma pós-graduação, meu irmão, é uma faculdade que você pagou ali na prática. Então, quando você erra, entende que você errou, mais rápido você sai do buraco. Agora, se você continuar entendendo que você está certo e todos apontando que você está errado, você vai continuar cavando para baixo. E o tempo, você vai perder pelo tempo. Então, ali atrás mesmo, Felipe, tanta coisa que já aconteceu com a gente que era para desistir mesmo, cara. Coisas tipo, a gente não tem grana e a gente, o fornecedor nosso de tinta à época, trocou a fórmula da tinta e não nos avisou. E a tinta na sublimação, se ela tiver um pouquinho de impureza, não é visível ao olho nu, a máquina começa a dar problema. E toda vez que uma máquina dessa dá problema, Felipe, é 20 a 30 conto. E a máquina começou a dar problema de 5 em 5 dias, 7 em 7 dias. E quando se viu, a gente estava chegando a 100 mil reais, 1.000 meses de prejuízos recorrentes. E aí trouxemos até um jurídico para ajudar. A gente não tinha um escritório jurídico na época, e a gente tomou uma decisão errada baseada nesse advogado, e a gente teve um problema muito sério. E aí, Felipe, as máquinas nossas não rodando, a gente precisa de um prejuízo gigante já, final de ano, 10 chegando, é nossa safra final de ano, lotado de serviço. Tem um parceiro nosso em BH, ele mandava para lá os arquivos, todo dia à tarde, ele mandava na madrugada, eu pegava na rodoviária aqui 5, 6 horas da manhã e rodava, nós não paramos. E aí eu pus essas máquinas no caminhão e mandei para BH, e fui junto. Você acredita, observe, de tanto problema que acontece, por isso que eu falo, depois que você começa, os problemas vão vir, Felipe, e não acabam. O que muda nisso? Você aprender com os erros e você vai se tornando casca grossa. Quanto mais você cresce, mais porrada vem e mais queda vem. O importante é você saber levantar rápido e levantar de cabeça erguida. E outra, indiferente do problema, se foi causado por você ou não por você, assuma em parte o problema, porque você é a pessoa frente do negócio. Então, a partir do momento que você abraça aquela pessoa que errou e vai junto com ela, o negócio vira outro. E nessa época mesmo, quando aconteceu esse problema dessas máquinas, nós colocamos elas no caminhão, mandamos para a assistência técnica especializada lá em BH, e você acredita que o pessoal não amarrou uma das máquinas direito? E quando eu estava lá na empresa esperando eles chegarem, eles demoraram de chegar, quando chegou a máquina estava toda retorcida, eles numa curva lá, ela caiu, impressora digital que é sensível para tudo, e bateu na frente do caminhão, e retorceu toda. E aí, cara, eu já tinha ido em São Paulo, já tinha ido em Curitiba para ver máquinas, porque isso era 2013, 2014 era a Copa no Brasil. Então a gente precisava de uma estrutura maior, porque Copa no Brasil, todo mundo ia querer fazer. E aí, eu já tinha ido ver máquina, inclusive essa em Curitiba, eu fui em Curitiba e voltei no mesmo dia. E em São Paulo, eu falei, Felipe, eu sou enjoado para comprar as coisas. Em São Paulo eu vou todo ano, na feira. E aí eu chego e falo com o pessoal assim, ó, eu quero a máquina para isso e para isso e para isso. E aí eu perguntei eles, essa máquina vai rodar 24 horas? Cara, vai. Você tem certeza? Tem. Eu falei, eu vou lá no seu showroom, lá em Curitiba. Eu falei, ó, se eu chegar lá e ficar lá na frente dela e você pôr a mão na máquina, eu não compro. E eu fui. Eu falei assim, eu ainda brinquei com ele, Léo, eu vou pôr um banquinho na frente da sua máquina, você sentar lá. Aí fomos, chegou lá, ele tá tocando a máquina, os técnicos dele, o cara tá tocando a máquina. Eu falei, pô, não. Aí vim lá, não comprei. Fui e voltei com ele no mesmo dia. E aí, Felipe, quando a gente detectou esse problema dessas máquinas, eu já tinha olhado outras máquinas. Então, na hora que o caminhão chegou, que abriu lá, que a máquina estava toda retorcida, eu liguei para minha esposa aqui. Aí ela chorando daqui e eu chorando de lá. Porque, para muitos, aquilo ali já não tinha mais salvação. Você só tinha duas máquinas. As duas dando problema há meses. Prejuízo ante prejuízo. Tomada de decisão errada, baseada em um conselho errado, de um profissional que a gente contratou. E aí, quando chega numa situação daquela, você fala, agora é hora de falar. Não tem condições mais de seguir. Ô, Felipe, eu sou um negócio interessante, mas mais eu apanho, mais eu tô forte. Eu sou pirracento. E meus filhos mais novos, é do mesmo jeito, pirracento com força. E aí, do jeito que a máquina eles mostraram lá, eu vi assim, tem um negócio comigo também, Felipe. Quando eu vejo o problema, minha cabeça já começa a ser radical em solução, sabe? Então, quando eu vi aquilo, eu já fui para a empresa que eu tinha com mente comprar. Essa de Curitiba já tinha descartado, e essa eu fui para lá, e está parceira com a gente até hoje, a ISS Mimac, lá de Belo Horizonte. Felipe, a hora que eu cheguei lá, a máquina do Gustavo era 170 mil, e eu falei que eu não tinha. Cara do céu, ixi.
eu não tinha 5 mil. Olha, sério, verdade, eu não tinha 5 mil. E o banco já tinha recusado para financiar esse tipo de máquina pra gente. E aí, Felipe, eu cheguei, o pessoal olhei a máquina, tinha um de showroom, aí se você, Eduardo, esse de showroom, eu faço 10 mil a menos pra você, só que você tem que me dar uma entrada aqui de mais 10 mil pra me segurar ela, porque já tem outra pessoa querendo. E aí eu vim embora. Por Deus que tá me iluminando. Essa cena, essa história que eu vou contar aqui agora, foi uma coisa que fez um sentido pra minha vida demais. Tem muitas partes da nossa vida, Felipe, que Deus falou assim, Eduardo, vai. Virou a chave, falou, vai. Que muitos desistiriam, cara. Se não é amor de Deus. Eu cheguei aqui em Montes Claros, contei com minha esposa direitinho, fui no banco, eles recusaram de novo, e eu sem crédito, sem dinheiro, peguei o cheque para pegar o limite do banco, para inteirar, para dar os 10 mil reais, e fui lá na igreja catedral, ajoelhei na frente do altar, com o cheque no bolso, falei, Deus, se for para dar certo, eu vou de pé até na boca do caixa. Se um pardal passar na minha frente, se alguém me ligar, se alguém me parar, eu não vou seguir. Felipe, eu fui caminhando devagarzinho, aquele banco ali perto da Minas Brasil. Entrei, peguei a fila, ninguém me parou, ninguém falou nada, ninguém me atrapalhou. Depositei. E eu não tinha crédito no banco, não. Depositei, peguei o limite no banco. Depositei e os caras seguraram a máquina. E aí eu fui atrás do gerente do banco. Levei para ele as impressões, levei os encaixes, levei o projeto, falei assim, ó, eu preciso dessa máquina, meu negócio tá parado. Felipe, ele pegou a pior linha de crédito. Eu falei, Eduardo, eu tenho isso aqui. Você vai pagar 4 vezes o valor da máquina. Eu falei, manda brasa. Pior que a agiota. Pior que a agiota. E aceitei. E vambora. E aí, o pessoal liberou a máquina desceu. Eu não tinha dinheiro para pagar para descer a máquina, moço. Quase que a história me colou nesse dia. Juntando a galera, tava chovendo. Nós meio cortamos a parede na marreta, porque a máquina não passava. Nós tínhamos que derrubar uma parede para a máquina entrar. O Tec só vinha se eu pagasse mais caro, porque era final de semana. Ele veio, nós colocamos uma máquina para rodar na madrugada, 50% dela. E aí tocamos o bar. E de lá para cá, cara, assim, dessa veio outra. E a gente só... Esse tipo de história tem muitas de superação assim. De máquina não rodar mais, você não ter dinheiro para bancar a manutenção daquelas máquinas. E eu falar assim, galera, eu tô indo em curso ali na FIEM, faz mais essa vez e sai rezando. E no trajeto, pessoal, Eduardo, rodou. Deus fala assim, pode ir que vai dar certo. O tempo todo. Mas isso não tem persistência. O pessoal às vezes delega para Deus fazer tudo. A frase que não cala. Faça a sua parte e te ajudarei. Mas você tem que fazer a sua primeiro. Às vezes as pessoas esperam que Deus vai te dar uma máquina. Não vai. Ele te dá condições. Quando você me passou aqui essa apresentação, né? A gente sempre pede pro convidado. No final você colocou assim, vive e ama intensamente o que faz. Né? E às vezes a pessoa, eu até brinquei aqui antes da gente ligar as câmeras, que às vezes a pessoa brinca assim, ou fala sério, vou trabalhar, vou ganhar dinheiro com aquilo que eu amo, com aquilo que eu gosto. Né? E acha que isso vai tornar tudo mais fácil. Né? E na verdade não é. Todo negócio que a gente projeta algo grande, ele vai trazer muito desafio. Desafio ainda mais se você estiver em relacionamento. Né, se outras pessoas dependerem de você, filhos, família, às vezes pai, a mãe depende, tudo isso entra na conta. Só que eu acredito que o que faz a gente não desistir, faz a gente persistir, às vezes com alguns problemas que acontecem, desafios que parecem ser muito grandes, é essa questão desse amor. Duas coisas, esse amor, né? Eu acho que isso é um diferencial, amar intensamente o que se faz, mas a outra é a pirraça. E a persistência é uma pirraça pura. Cara, essa competitividade consigo mesmo, né? Aquela vontade de você acordar de manhã e vou fazer melhor do que eu fiz ontem. Não é aquela competitividade com o outro. Também tem níveis saudáveis, mas eu digo é consigo mesmo. Né? Ontem eu errei, o que eu posso fazer hoje diferente? Isso precisa mudar, vou fazer melhor. E aí você vai se desafiando o tempo todo, se colocando em situações de risco, de desafio e tudo mais. Então, eu vejo o que a gente pode tirar assim, de maior aprendizado, tanto com a sua história, como a de vários empresárias, sim, essa questão dessa pirraça. O pessoal fica assim, todo mundo é herdeiro, né? A maioria não é herdeiro, e se é herdeiro hoje é de alguém que não era, né? Que teve essa pirraça. E aí, é o que a gente falou também antes das câmeras serem enviadas, a pessoa
é muito fácil a gente colocar barreiras para aquilo que a gente enxerga como incapacidade. É por isso que eu te perguntei tanto sobre a sua origem, né? Como que o Eduardo começou? Porque daria muito bem para você lá no início, colocar várias barreiras e falar, eu estou saindo de um chiqueiro aqui, então se eu não chegar muito longe ou se eu atrasar pedidos, é compreensível, né? E veja que Porque a maioria pensa, né? Normal atrasar e não é. exato. E aí você pegou essa sua realidade e fez disso uma ponte para chegar a outro lugar, e não uma muleta, um muro mesmo, para te impedir de tomar novos ares, de respirar novas coisas, de chegar até na Band, né? Vixe, de ser o garoto propaganda lá. Agora eu tenho uma pergunta, que essa eu gostei demais de como isso tomou proporção. Como que você pega exemplos da Náutico, da Red Bull, adaptem para algo que a gente, cara, pela lógica, isso não vai virar, não vai estourar, que é o futebol de várzea, né? Que é o seu público mesmo. Se você não tá ligado no futebol profissional, não é tanto seu objetivo. Mas como que você pega a história do cara de várzea e faz todo mundo se identificar com isso e se sentir inspirado, não pelo Cristiano Ronaldo, não pelo Messi e tal, mas pelo cara da várzea, aquela história mesmo. Cara, como é que você teve essa sacada assim? Felipe, eu sempre fui uma pessoa que apanhei muito quando pequeno, sabe? Eu sempre inventava moda demais. Isso na escola, em casa, na rua, eu sempre queria fazer algo diferente. Isso desde sempre, eu sempre pensei assim. E assim, eu sempre vi um mercado muito normalzinho. E as empresas que eu trabalhava tinham maior dificuldade, porque eu tentava implementar algumas coisas e as pessoas não enxergavam aquilo como algo legal. E aí eu comecei a ver a possibilidade de entregar algo mágico para essas pessoas. A gente escuta de vez em quando a nossos desafios assim, Eduardo, eu pensei que eu ia ter que ser profissional para me ter algo desse tipo. Tem pessoas que choram, Felipe. Tem um garoto lá mesmo que ele acertou 3 vezes no ângulo do time Bola na Rede, no Islândia, se não me engano. Ele chorou, cara. Então teve uma criança que foi lá há poucos dias mesmo que teve ânsia de vômito. Os tão ansiosos que estavam para ir participar daquela experiência. E isso a gente enxergou igual o Red Bull. Red Bull, o cara pula do avião lá sem paraquedas. Ele não tá tomando Red Bull, ele tá mostrando o que o Red Bull proporciona, uma experiência de Águas, literalmente. exatamente. E ele pula sem paraquedas. Então o desafio nosso, por exemplo, ele é um laboratório onde a gente inflama o melhor sentimento da várzea, que é a resenha, que é vai errar, vai errar, aquela energia da virada. E junto com o barulho, né? Aquela intensidade, a torcida. E a gente dá cartão amarelo se não zoar. Tem que resenhar. E junto disso, a gente trouxe uma brincadeira de rua, de quando a gente era moleque. Quem aqui nunca jogou bola na porta da casa dos outros, onde trava era uma pontuação, o travessão era outra pontuação, o gol era a menor pontuação? E a gente trouxe isso valendo grana. A gente dá os mantos, tem todos os processos nossos lá, que causa a experiência do cliente, e o cliente não paga nada para participar. E o que a gente faz com isso? Pega aqueles cortes e traz aquilo para o marketing. E a gente mostra para o cliente a energia do futebol de várzea, o gostoso do futebol de várzea, é o que a Gol proporciona. Você tem ali vários modelos, né? Originais. Exato, assim, não tem nada no script, nada Não. roteirizado. É a galera de terrão, é a galera da várzea, é a galera dos jogos escolares, é a originalidade do negócio, e a Gol proporciona aquela energia ao vestir nosso manto. Isso é interessante porque a gente pensa assim, cara, meu negócio tem que começar com o pé direito, eu já tenho que contratar alguém grande, eu tenho que chegar com tudo no mercado. E, dependendo do nicho, sim, né? Mas, e até o seu nicho também. Esporte, é o que eu falei no início aqui antes, a gente quer ser inspirada pelos caras que estão lá na Champions, né? Os caras da Copa e tudo mais, o Cristiano Ronaldo, Vinícius Júnior, Neymar. É isso que a gente quer ver, é isso que o menino da rua ali quer ver. Sim. Quer ser, sonha em ser, chegar ali. Só que aí você pega algo da várzea e faz o pessoal vibrar igual, ou até mais. Felipe, há um tempo atrás, aqui no Montes Claros, o pessoal não falava muito esse nome várzea. A gente começou a pôr energia nisso. Inclusive, foi um dos pontos de partida onde eu identifiquei um dia, a loja nossa era na Avenida 23, e eu vi um cliente entrando na nossa loja, comprando uniforme de futebol e atravessando a avenida para comprar, para fazer a feira da família dele. Aquela época a gente fazia todo tipo de uniforme, jaleco, de construção civil, social. Ali eu virei a chave. Falei, galera, vamos focar só no futebol.
Porque o cliente de futebol, ele compra hoje, daqui a 2 meses, daqui a 2 semanas, daqui a 3 semanas ele compra. Empresas vão daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. E a gente focou, trocou máquinas, reestruturou o negócio, muito voltado para esse público. E aí, o público de várzea, a gente identifica essa paixão. O pessoal até acha que eu sou bom de bola, sou nada. É isso que eu ia falar agora. Sou terrível. Pensando em um canhoto ruim de bola, é eu. Mas o povo acha que eu venho do campo de Tel, e não. Eu até Raiz. eu até que já tentei ser jogador assim, mas eu era sempre o último da reserva, então eu nunca entrava. Às vezes eu entrava, tapava os 2 times. Mas eu gosto muito de futebol. E a energia do futebol me encanta, cara. Os bastidores do futebol me encantam. E para isso, Felipe, você tem que ter um uniforme de qualidade, você tem que ter uma entrega legal, uma experiência diferenciada. Inclusive, pessoas que já jogaram profissional, que vai lá no nosso desafio, vai no Procura com a gente, os caras falam, Eduardo, é perfeito o negócio. E tem tudo a ver. Se você pega mesmo os momentos que a gente faz lá com os nossos clientes, ele é o espelho da Egol. Não é que é algo separado. A gente tem os processos de atendimento, os processos de produção, os nossos eventos têm processo para tudo, Felipe. Tem momento de subir a escada, tem momento de fazer foto, tem momento de fazer vídeo, tem a posição de foto, a posição de vídeo, a posição de torcida. Tudo tem seu momento, seu lugar. E assim, até a forma do juiz desenhar, do narrador também, a gente tem processo para tudo. E a gente entrega a melhor experiência. Perfeito. Isso também é um ponto interessante que volta na questão da comunicação de venda. A gente acha que o melhor vendedor, eu preciso saber falar demais, ou eu preciso, às vezes, ser bom mesmo nessa questão da amizade, tudo, então torna um negócio menos prático, menos organizado. E você, apesar de ter todo esse dinamismo, essa emoção que você traz ali na hora da venda, não é, do produto, da divulgação do marketing, você não abre mão da organização do processo. Não. Então é o que eu falo, que é a organização mesmo, e a junção das duas coisas, que é a parte da emoção, de saber se conectar tanto com o seu cliente, com o seu time. Integrado isso, marketing, Exatamente. vendas, produção. Essa liderança, todo mundo bem conectado, bem unido, em prol de um mesmo objetivo. E ao mesmo tempo, além dessa conexão, o que é difícil fazer essa junção, é de ter tudo organizado, ter tudo padronizado, vai fazer o pessoal seguir um padrão, e ao mesmo tempo colocar emoção nisso, né? Eu acho que esse é o segredo. Né? De fazer um negócio crescer com base, estrutura, que é a questão da cultura, né? A cultura de venda, de se importar com o cliente. Eu acho isso sensacional. E o Felipe, por mais bonito que seja, por mais perfeito que pareça ser, não é tão perfeito assim, sabe? Fazer com que as pessoas entendam a necessidade do cliente e torne aquilo cultura, e mantida a cultura não é fácil, não. A gente, às vezes, tem que tomar algumas decisões um pouco não tão comuns. Por que disso? Às vezes, essa cultura começa a se destoar, Felipe. Zona de conforto é o veneno para qualquer negócio. E a gente que está na frente tem que sempre identificar. O cliente sempre aponta. Às vezes, o cliente começa a apontar o mesmo erro, o mesmo problema. Quando você vai ver lá, aquele setor está mudando o formato de trabalho. Então, às vezes, você vai na pessoa do setor, você identifica, você vai no gerente, o gerente está também sendo conduzido por uma zona de conforto. Indiretamente, inconscientemente, mas acontece. Então, você, gestor, tem que levar a galera, volta. O cliente falando o tempo todo, os mesmos jeitos estão voltando. Para isso, a gente tem até o setor nosso pós-vendas, Felipe, classifica isso. E a gente entende onde é que está se repetindo os mesmos problemas. A gente vai lá e muda. Então, tornar isso integrado, cara, é um desafio muito grande. O que a gente fala em marketing, o que a gente apresenta em vendas e em produção, uma dificuldade de manter isso alinhado e continuado. E existe até um problema, Felipe, que é comum nas empresas. Marketing não é conjugado com vendas. Existe uma briga entre os dois, assim, porque às vezes as comunicações estão distintas. E tem outro problema disso também, crença. Muitas famílias ali que tem uma criança que é muito falante, já fala, vai ser vendedor. Ou às vezes um pai nos procura lá e fala assim, ó, arruma um emprego com meu filho aí, pode ser até de vendedor. Cara, o que mais tem de importante no mundo hoje é a profissão de vendas. O cara que se torna advogado, ele tem que vender. Se torna médico, ele tem que vender o produto dele, que é fazer saúde. Então, às vezes as pessoas menosprezam. E não é falar demais que é um bom vendedor, Felipe. Se você não souber ouvir, é igual o pessoal fala muito, né? Você nasce com 2 orelhas e uma boca. Que é pra você ouvir mais e quer falar mais. Eu peco nisso, que eu falo muito, galera. Mas olha só. Interessante, ó. É importante a pessoa entender, Felipe, que mais importante que saber falar, saber ouvir também, é obedecer processos. Você falou de escala há poucos minutos.
Você já pensou se um negócio não tiver processos e pensar em escalar? Felipe, ele se atropela. Tem muitas empresas, tem que mostrar, chama de franquia, mas só tem um nome na placa. Não é franquia. Porque franquia parte do princípio que você pode escalar. Então, para escalar, tem que ter Vai ser repetido sem novos problemas. replicado, isso de forma igual. Lá mesmo, tem hora que o cliente é atendido por 3 pessoas. Ele não percebe. Ele não percebe que está sendo atendido por 3 pessoas, porque tem um processo, início, meio e fim. A pessoa que pegou na metade, ele sabe de onde ele dá continuidade. Se não tiver isso e não for cultura, começa a se atropelar. Onde é que tem os erros? Cara, isso é muito interessante. Essa briga que você falou, vendas e marketing. Marketing é conexão, né? É trazer a conexão do cliente, a conscientização e tudo mais. E o vendas já tem que obedecer todo um processo de vendas, de script e tudo mais, dependendo dos casos. E aí você pega o que eu sempre falo, a dualidade, a parte prática com a parte emocional. E aí o pessoal polariza demais, né? Não vamos ficar só com o emocional, não vamos ficar só com a parte prática e um dos dois que interessa. E não, os dois interessam e interessam muito, né? Você precisa obedecer processo e você precisa se conectar com as pessoas. Quando eu digo assim, eu falo isso em todos os vídeos, em todos os treinamentos. Em todos os momentos a gente está vendendo algo para alguém. Todo mundo. No seu atendimento lá, se deu uma resposta um pouco ambígua ou de forma clara, porém que não se conectou, não vai se conectar, certo? Então, é toda uma preocupação que a gente tem que ter de atingir a pessoa da melhor forma possível. Como você falou, o médico tem que vender saúde. Se ele não for bom em vendas, mesmo que ele está ali só tirando pedido, ele recebe, ele é um bom médico, e toda hora chega um paciente. Mas ele não vai convencer aquele paciente de que ele precisa mudar de vida, que ele precisa mudar algum hábito. Né? O advogado é a mesma coisa. O advogado já entra que ele tem que correr atrás, fazer uma prospecção, tudo mais de clientes. E também no convencimento, vender a ideia dele para um júri, para um juiz, seja quem for. Né? Para o próprio cliente dele, né? Às vezes a melhor estratégia. Em todas as áreas da nossa vida, num casamento, com os filhos, se o pai e a mãe não se preocupar em vender o melhor conteúdo, a melhor ideia para os filhos, Futuro para os filhos. os filhos não vão comprar aquela ideia, né? A esposa, o marido não vai comprar aquela ideia. Então, tudo na vida é venda. Tudo é venda. E relacionamento. A gente está vendendo para alguém. E aí entra a questão do relacionamento. Perfeito. Agora sim, para a gente encerrar, né? Se tivesse algo, eu sempre pergunto isso porque eu gosto de saber, de novo, eu quero entrar na essência da construção da sua vida profissional. Se tivesse algo que você pudesse falar, cara, eu errei nisso, eu não erraria mais. Assim, o que seria? Só para contextualizar essa parte de integração e comunicação, Claro, eu falo que é como uma pescaria, sabe? O marketing ele vai lá e identifica qual local é o intangível, né? Ali vai ser o local mais propício, pode ir lá. O vendedor vai lá e pesca. perfeito. E a produção está na retaguarda ali esperando o volume de peixe. Então, resolver problema de produção às vezes é até mais fácil, porque você cria aquele problema maior para as pessoas ir ali cuidar do peixe. Bom, né? É um problema bom. Felipe, o que eu não faria novamente, cara, tem muitas coisas, sabe? Eu teria começado a fazer marketing muito antes. Isso eu pequei. Então não adianta você ser bom em algo. Mesmo não vendo antes desse boom que está hoje. Sim, sim. E assim, você vê empresas hoje de 8 anos. Cresceram muito rápido. A nossa tem 24 anos. A gente pode se dizer que começou a crescer há uns 6 anos, 8 anos para cá. Principalmente nos últimos 2 a 3. E uma coisa que também eu teria feito antes, isso aconteceu um dia que, esqueci o nome dele, gente, desculpa, um rapaz trabalha no Sebrae, Gilmar, no Sebrae. Ele tá morando até fora. Ele me entregou uma pasta dos processos da Toyota. Ele me mostrou até fazer o café na Toyota, tem processos. Cara, eu apaixonei com aquilo. E aí pronto, é processo. O Felipe, e gente, às vezes acha que tem que ser um negócio perfeito. Não. Antes feito, bem feito. Tira o cara da garagem. Anota no papel. Os processos é você escutar como que é feito aquilo todo dia, melhorar aquilo, entregar. A partir de hoje você vai fazer assim. E o Felipe, outra coisa também que eu não faria, quer dizer, uma coisa eu fiz, só que eu demorei a fazer. Eu tive que tirar todo o meu time comercial. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito em pessoas, gosto muito de lidar com pessoas. Só que às vezes as pessoas estão tão acomodadas na região de Montes Claros. Às vezes você ganhar o que você ganha, ali você fala assim, eu não posso ganhar mais. Aqui eu não tenho condições disso.
Só que a empresa te dá uma oportunidade. Às vezes as pessoas enxergam oportunidade em outra empresa. Às vezes em outro negócio, abrindo o próprio negócio. Também, tudo tem seu risco. Mas enxergar uma oportunidade dentro do seu próprio negócio e seguir o que está sendo pedido, aquilo vai te pôr mais grana no bolso, porque vai ser melhor para o cliente. Quando é melhor para o cliente, volta mais cliente. Então, quando a gente colocou os processos, Felipe, a gente teve muita sabotagem. Tamanha sabotagem que eu comecei a perceber que a gente estava tendo mensagens de WhatsApp apagadas, os WhatsApp sempre foram da empresa, e aí eu implementei um chatbot. E aí quando eu entendi o que estava acontecendo, que no chatbot você não pode apagar, apaga do celular, mas não apaga do chatbot. Aí eu joguei aqui no Data Show. Teve uma das pessoas que passou mal e foi parar no hospital. Isso eu nunca contei. Felipe, pessoas de 6 anos, de 8 anos, eu tive que tirar todo mundo e colocar pessoas novas. Essas pessoas novas, com 3 meses, já estavam faturando o dobro. E pondo o que pessoas de 6, 8 anos não estavam ganhando, começou a ganhar em 3, 6 meses, o que estava ganhando em dobro e até mais. Então, isso só de fazer algo diferente. Gente, não existe resultado diferente fazendo o mesmo. E pior do que isso, fazer o mesmo vai te trazer só resultado pior, porque as coisas vão mudar. E aí eu arrependo disso. Eu enxerguei o problema e não tomei essa iniciativa antes. E o crescimento da empresa depois disso, que a gente conseguiu implementar os processos, Felipe, não tem nem explicação. É interessante a gente frisar isso que você falou, porque você também falou o seguinte: faz um básico que funcione. Às vezes a pessoa escuta, então eu tenho que fazer o mesmo. E não, igual a pessoa está escutando ali eu falando de processo, Felipe, às vezes acha que vai ter que trazer uma empresa para dentro do negócio desse. Não, escuta dos seus funcionários, vê você mesmo como é o ideal de fazer aquilo. O processo é a realidade do negócio. Pega o que funciona e torna aquele padrão. E treina as pessoas e outra. A mudança de cultura tem que ser necessária, começada pelo dono. Perfeito, perfeito. Cara, sensacional. Assim, é o que a gente fala, né? Tem que ter parte 2, 3. Vamos chegar na 10ª daqui a pouco. Muito legal, assim. Eduardo, eu gostei demais. A gente falou aqui de processos, de pessoa, de venda, marketing, muita coisa. Eu gosto demais de estar aqui, sabe? Agradeço demais de você ter tirado o seu tempo, né? É um prazer enorme. Eu gosto muito de falar de negócio. Nesse momento que eu sei que você está passando por várias... Tá pivotando o negócio, implantando novas coisas. Você é o cara do marketing, então você tá a todo momento aparecendo ali. Então eu sei que não é fácil estar aqui, mas agradeço de verdade, de coração, você ter vindo, compartilhado com a gente, assim, aprendizados mesmo, um pouco da sua história, da sua essência, muito interessante. Agradeço de coração. Agradeço todo mundo que parou um tempinho para estar com a gente aqui, de verdade. Logo mais estaremos de volta aí com mais um episódio. Agradeço a Casa Colombo por abrir isso para a gente, muito confortável, muito aconchegante. E o pessoal também, o atendimento é excepcional. Muito bom. Experiência incrível. Eduardo, muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Beleza? Deixa eu só dar uma resenha final pro pessoal. Bom, galera, desistir é um negócio que você tem que riscar do seu vocabulário. Você vai sempre tomar porrada, você vai sempre cair. E outra, tudo que você imaginar de fazer, teste antes e faça. Eu me peguei, Felipe, algumas vezes na minha vida me sabotando eu próprio, ouvindo pessoas que às vezes não chegaram em algo. E uma coisa que é importante demais, escutem pessoas, mesmo seja na internet, pessoas que conseguiram algo. E essas pessoas com certeza fizeram alguma coisa diferente. Então fazer o básico, fazer o simplão mesmo, arroz e feijão, não precisa de investimento não, mas tem que fazer, cara. Se você ficar só na ideia, alguém vai fazer aquilo um dia e você vai falar, pô, velho, por que eu não fiz isso? E por mais estranho que seja, sempre lembre, se é bom para o cliente, vai voltar retorno para você. Perfeito. Vamos ficando por aqui, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado a todos. E logo mais estamos de volta. Bora, bora.